Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Eu sou Alexandro Montemeso e o assunto de hoje é como está descrito no título deste podcast. Existe vida após a morte? Para onde vamos quando morremos? Vamos ver o que nós podemos aprender sobre este assunto através da palavra de Deus. Existem muitas metáforas em relação a este assunto, tornando-o bastante polêmico no mundo religioso. Muitos acreditam que quando morremos, vamos para o céu ou para o inferno, queimar no fogo. Outros acreditam que vamos para algum lugar chamado purgatório. Uns acreditam que depois que morremos, tudo se acaba definitivamente, que não há vida após a morte. Outros que a alma e o espírito ficam penando aqui na terra. Alguns creem que reencarnam em animais. E muitas outras crenças que tem por aí. Mas aqui nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito a este assunto. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, assim, pois os vivos pelo menos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. A palavra de Deus nos relata que os mortos não sabem de nada, pois estão mortos, sem vida. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou ao seu sepulcro, disse em João capítulo 11, versículo 11, Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. A palavra de Deus resume que a morte é como um sono quando dormimos durante uma noite. Nós não sabemos o que está acontecendo quando estamos adormecidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo fala à igreja assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, morreram. Isaías capítulo 57, versículo 2 diz que aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou o homem com o pó da terra e deu um espírito a esse corpo. E soprou através das narinas do homem, dando fôlego de vida para ele. Assim deu vida ao ser humano. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Quando morremos, Deus tira de nós e toma de volta para si o fôlego de vida. Então nosso corpo irá voltar para o pó da terra, de onde ele foi criado, e o nosso espírito retorna para Deus. É o que acontece quando a pessoa morre. Estaremos dormindo, segundo Jesus, até o dia da sua volta para buscar sua igreja, nos ressuscitando novamente, unindo novamente o nosso espírito com um corpo restaurado em glória. E quando ressuscitarmos, independente dos anos que estaremos mortos, vai parecer como se tivesse sido apenas uma noite de sono para nós. E quando acordarmos, lá vai estar Jesus nos céus, nos fazendo subir até Ele e arrebatando os que estiverem vivos. No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A morte significa apenas a cessação da vida até o dia da ressurreição. Imagina se as pessoas fossem para o céu ou para o inferno quando morressem. De nada serviria a volta de Jesus aqui na terra para a ressurreição, pois ele iria ressuscitar quem se todos já estivessem vivos no céu, não é mesmo? Determinando assim que a obra da cruz também seria inválida. Em Hebreus capítulo 29, 27 diz, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. No livro de Salmos, no capítulo 89, versículo 48, fala que o homem que pode viver e não ver a morte ou se livrar do poder da sepultura. Ou seja, meus irmãos, ninguém está no céu ainda, nem vivos e nem mortos, pois Deus destinou a todos passar pela morte após o pecado de Adão e Eva, lá no Éden. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E isso fala também em 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, falando de Adão nesse caso, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, falando de Jesus. E no versículo a seguir, 1 Coríntios 15, 22, diz, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós cristãos
Temos a convicção e sabemos que não existe vida após a morte até a volta de Jesus para nos ressuscitar e não vamos para lugar nenhum quando estamos mortos, e sim adormecidos até o dia do juízo final. Sabemos que o nosso corpo será restaurado em glórias e unido novamente com o nosso espírito para subirmos aos céus com Jesus e morar com Deus em uma cidade maravilhosa que está preparada para nós. A Bíblia relata que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Assim, nós podemos ter uma noção que será o tempo que estivermos dormindo na sepultura. Será como uma noite de sono. Por exemplo, existem noites de sono que passam rápido, não é mesmo? Quando vemos, já é manhã, parece que acabamos de nos deitar. Não vemos as horas e nem o tempo passar quando estamos adormecidos. Assim será no dia da nossa ressurreição. Nós poderemos estar vários anos mortos, mas quando ressuscitarmos, vai parecer apenas como se tivesse sido uma noite de sono, pois adormecidos não teremos noção do tempo. E você, meu irmão, está se preparando para esse dia? Se caso não, comece a se preparar, pois não sabemos nem o dia nem a hora que Deus irá tirar o nosso fôlego de vida, não é mesmo? Se prepare enquanto estiver vida. Busque a Deus, busque a sua palavra, entregue sua vida a Jesus Cristo, aceite-o como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a sua obra na cruz, aceite que Ele morreu por nós, por mim, por você, pelos nossos pecados. Tenha uma vida cristã saudável, fazendo a perfeita e boa vontade de Deus sempre, obedecendo seus mandamentos e aprendendo seus ensinamentos através da palavra de Deus, pois Deus quer te salvar, meu irmão. Deus quer te dar uma vida feliz aqui nessa terra enquanto estiver de passagem por esse plano. Não perca essa oportunidade. Corre enquanto é tempo. No dia do juízo final, não teremos tempo de voltar atrás. Quando nós dormimos desta vida, no piscar de olhos, estaremos acordando novamente e lá no céu estará Ele, vindo nos buscar. E naquele momento, será tarde demais para arrependimentos. Pense nisso. Deus os abençoe.